Boa noite a todos. Nós estamos iniciando a nossa primeira aula de estatística básica. Meu nome é professor Fábio Queiroz. Então, nessas 30 aulas, eu estarei ministrando para vocês. No meu caso, sou formado em matemática e também sou formado em computação. Então, sou analista de sistema e matemático também. Então, nós vamos ter essas aulas relacionadas a esse conteúdo. Antes de começarmos, pessoal, por que eu estou utilizando o Zoom e não o Meet como as aulas? O Meet, ele está bloqueado, os novos usuários, a gravar a aula. Então, por isso, eu não consigo estar gravando essas aulas. E eu tenho uma mania de estar gravando as aulas ao vivo. Para quê? Por algum motivo ou outro, o aluno que não puder participar da aula tem acesso ao conteúdo depois, porque eu gravo ela, eu baixo ela e posto no YouTube para visualizar depois. Lembrando que no Zoom eu só consigo gravar a aula quando tenho pelo menos um aluno participando da aula. Ou seja, se alguma aula não tiver nenhum aluno participando, eu não tenho como gravar essas aulas. Tá bom? Até aí alguma dúvida, pessoal? Não, tranquilo, beleza. Então, ok, então. Pessoal, eu vou compartilhar com vocês o conteúdo. Então, eu falei para vocês inicialmente, né? Meu nome é professor Fábio Queiroz. Vocês estão falando de qual cidade? Santa Helena. Então, eu estou um pouquinho longe de vocês, tá bom? Eu estou falando de Goiânia. O tempo aí tá chuvoso? Tá chovendo? Tá fresquinho? Como é que tá o tempo? Choveu de dia bastante, mas agora só tá mais fresquinho mesmo. Nossa, olha, ainda, Goiânia não choveu ainda hoje. Tá fresquinho, mas não choveu. Sério? Não, sério, não teve chuva ainda. Então, pessoal, nós vamos estar falando sobre estatística básica. Você sabia que na vida de vocês, tudo é uma estatística? Eu sei que tudo envolve matemática. Tudo envolve matemática, também envolve estatística. Por que que envolve estatística? Por exemplo, aí tá chovendo, já choveu já, aqui não choveu. Então, a previsão, quando fala previsão de chuva, 20%, 30%, 50%, ele é uma estatística. Então, Probabilidade, né? probabilidade, então tudo isso, probabilidade, contagem, mediana, moda, média, tudo é relacionado com a estatística. Então, nós vamos falar hoje então, sobre o conceito básico de estatística, para a gente começar a entender melhor um pouquinho sobre isso. Então, lembrando que, como o Zoom ele é gratuito, ele tem um prazo de 40 minutos para cair o link. Se nesses 40 estiver acabando, faltando 5 minutinhos, eu não tiver conseguido terminar o conteúdo, eu vou abrir um novo link. Se não, a gente fica nos 40 minutos. Ok? Ok. Então, na nossa primeira aula, nós vamos compreender a importância da estatística. Vocês são curiosos? Marcos, Depende com quem. vocês se consideram curiosos? Ou demais. Eu também Do sou. ensino, sim. Tudo na nossa vida a gente é curioso. Tudo. Tudo na vida. Tudo você quer saber um pouquinho da coisa, quer saber um pouco mais. Quando é na matemática, quando relacionado à vida pessoal e assim por diante. Então, o que é uma estatística? Ele procura investigar tudo aquilo que o cerca. Então, estatística tem a ver com pesquisa, tem a ver com informações e uma análise de dados. Por exemplo, todo ano, um ano sim, um ano não, nós temos política. Igual o ano passado nós tivemos eleição para prefeito e para prefeito, né? Esse ano nós não temos eleição. O ano que vem nós temos para presidente. Então, para presidente e para governador o ano que vem. Então, um ano sim, um ano não, nós temos aquelas pesquisas políticas. Por exemplo,
as emissoras gostam sempre de fazer. No mês de maio, fulano tinha 15%. Passado 30 dias, passou para 17%, 18%. Então, aquilo ali é uma estatística também, relacionado com planilhas, gráficos. Então, uma outra coisa que é relacionada com a estatística também são os gráficos. Então, nós utilizamos muito gráficos na estatística. Então, o que acontece? Primeiro, nós vamos ver um conceito de estatística. Antes de mais nada, estatística é uma ciência. Vocês sabiam, pessoal, que na década de 30, na década de 40, não existia a palavra matemática? Não sabia, não. Estatística era uma disciplina, era uma graduação. Então, se vocês fizerem pesquisa no início do século, vocês vão ver que matemática ele não era uma união de conteúdos. Estatística, números, equações. Matemática não era isso, era dividido. Então, cada um era uma área. Depois que eles juntaram tudo na matemática. Então, as primeiras escolas, no início do século, eles não tinham esse conteúdo, matemática. Tinha estatística. Estatística é muito mais antigo que matemática. Então, a estatística auxilia na genética. Por exemplo, quantas vezes as mulheres, quando pensam em ser mães, elas fazem uma tabelinha para saber quando podem se engravidar? Acontece muito isso. A tabelinha se está no ciclo. Então, tem a ver muito com a genética. A economia, para saber se a produção de grãos, por exemplo, está em fase crescente. Por que todo ano eles falam assim, Goiás bateu recorde em grãos de soja, grãos de arroz? É uma estatística, porque eles analisam o que foi plantado para o que vai ser colhido. Então, é uma ciência social, socioeconômica, aplica intensa, também usa na engenharia industrial, controle de qualidade, comparação de fabricações, administração, programação. Pessoal, eu também, como falei para vocês inicialmente na minha aula, a minha primeira graduação, eu sou analista de sistema. Eu me formei em análise de sistema em 1999 para 2000 e depois fiz matemática. Ou seja, tem a ver com a programação estatística. Medicina. Cara, você não ficou doido, não? Fazer essas áreas? Rapaz, eu fiz 1 ano de sistema de informação, pelo amor de Deus. Você sabia que eu estou fazendo minha terceira graduação? Sério? Nossa, eu gosto mais de estudar, hein? Chuta. Engenharia agora. Geografia. Geografia, nossa. Probabilidade, né? Tem a ver muita coisa, né? Então, por exemplo, ontem mesmo eu tive uma aula falando de rochas. Que o planeta Terra tem 5 bilhões de anos. Projeções. Então, a vida nossa é essa. A vida nossa é estudar, se qualificar, se preparar. Então, a medicina, a história que eu acabei de falar para vocês agora, estava estudando ontem a história do planeta. Você sabia que o sistema solar foi criado há 12 milhões de anos? O planeta é 5 milhões. O planeta Terra. Pessoal, se vocês virem os vídeos que falam como o planeta Terra foi criado, é assustador. É assustador. Tem nada a ver o que era hoje o planeta.
Então, tudo na vida tem a ver com estatística, tem a ver com alguma coisa, com cálculos. Por exemplo, quando vocês trabalham, vocês fazem um cálculo do que vocês vão gastar no mês que vem. É uma estatística. Vocês estão fazendo avaliações, projeções do que vocês vão gastar. Quando eu quero sobrar dinheiro, vocês estão fazendo uma projeção. Projeção também é uma estatística. Vocês não têm certeza que o dinheiro vai sobrar, não é verdade? A gente tenta. Se sobra, é outros 500, né? Então, a estatística, ele é voltado na nossa vida, em tudo. Então, olhe para vocês verem N opções na sociedade que a estatística faz parte. Medicina, história, informática, administração. A casa de vocês fazem parte da estatística. Então, a estatística, ele é entendida a partir de dois fenômenos. A necessidade de governo coletarem dados censitário, né? E a teoria dos cálculos das probabilidades. Você sabia que o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, foi criado na década de 40? Por que ele foi criado? Para saber a população do Brasil. A cada 10 anos, eles fazem o censo, censitário. Era para ter tido ano passado. Não teve. O último censo do Brasil foi em 2010. De 2011 para cá, tudo que eles falam de população do Brasil é uma estatística, nada concreto. Tá bom? Então, tudo é uma estatística. Então, de cada 10 em 10 anos, eles têm que fazer essas coletas de dados nas nossas casas. Então, não teve ano passado, esse ano não vai ter. Então, nós estamos em 11 anos já, vai entrar para 12 anos, defasado essa coleta de dados, feito pelo governo, tem que ser pelo governo federal. Não pode ser governos municipais, estaduais e só governo federal. Na antiguidade, né, vários povos registraram números de habitantes, nascimento e óbitos, e faziam estimativa das riquezas sociais, de forma quantitativa. Naquela época, na antiguidade, sabe como é que eles cobravam dinheiro da população pobre, pessoal? Eles cobravam de acordo com o que eles plantavam. O que eles plantavam, eles doavam sementes, na época, e pegavam a sua contraparte em mercadorias colhidas. Então, era naquela forma que, desde aquela época da antiguidade, que a estatística começou a entrar na civilização, nas casas das pessoas. Até aí, tudo bem, pessoal? Todo mundo está calado? Beleza. Então, atualmente, nós usamos informações numéricas, igual, por exemplo, quem já jogou na Mega Sena? Não acredito nessa história, não, hein? Mas você já viu Nem eu. Mas você já viu a probabilidade de ter um ganhador? É absurdamente quase impossível. Uma cartela em 53 milhões. Pois é, ué. Ou seja, 0,000000001. Então, É mais fácil acreditar no Papai Noel, ué. é mais fácil, né? Então, o que acontece? Era essa forma que eles faziam o censo romano e os impostos da Idade Média. O que acontece? Olha aí as casas, eles iam nas casas e cobrando a mercadoria que foi colhida, né? Então, ainda hoje existe isso. Sabia isso, pessoal? Só que não é dessa forma. Vocês sabiam que quantos dias tem um ano?
365. Sabe quantos dias que você trabalha por ano só para pagar imposto? Ah, não. 170 dias no ano. Credo, hein? Você trabalha se você fosse pagar tudo de uma vez, o imposto, Quase a metade. você Ou trabalha mais ou menos. 170 dias no ano Mais ou para menos. pagar impostos. É a mesma coisa, só que hoje é em forma de dinheiro. Naquela época era em forma. ah, naquela época era em forma. Não o que Da então, mercadoria. pessoal? Isso. Naquela época era mercadoria, hoje em dinheiro. É aquela história, pessoal. Mais você ganha, mais imposto você paga. Você falando isso aí, você pode ver que a gente calcula o imposto de renda mesmo. Nossa, absurdo demais quando você vê a quantidade de dinheiro que fica pro governo, tá louco. O ano passado, eu paguei de imposto. ah, eu estou conseguindo pegar de volta, sabe quanto por cento desse imposto que já descontado de mim o ano passado? Em torno de, em torno de 30%. 70% do imposto estou perdendo. 70% pro gosto político. E o pior, o dinheiro que descontam de mim todo mês é parcela de um carro. Deus é mais. Porque aquela Mas, história. mas não, que você ganha muito bem, então. Não, é porque é o seguinte, que professor é aquela história. Sabe qual que é a classe que mais perde dinheiro? É professor. Por quê? Porque sempre trabalha em várias escolas, não tem auxílio nenhum, e quando você começa a ganhar bem, o desconto é grande. Isso aí é foda, hein? Quer dizer, olha para você ver. Eu atualmente trabalho em 3 escolas. Eu trabalho os 3 períodos, de manhã, tarde e noturno. Você gosta dessa aula de dar aula mesmo? De aula, de escola? Eu larguei a área de TI para isso. Eu fiz Pois é, estou matemática. perguntando por causa disso mesmo. Hoje a minha área, por exemplo, eu dou aula de matemática no estado. Eu trabalho numa escola de tempo integral. Ou seja, eu dou 60 aulas semanais nessa escola. Sou coordenador de um curso técnico. E à noite tem algumas aulas ainda. É a correria de um professor. Mas financeiramente compensou, porque TI ganha muito bem. Só que a TI, Marcos, tem quantos anos? Eu tô com 32. 32. Você está com uma idade boa ainda. Eu tenho 41. Então, o que que Ah, sim. acontece? O que que acontece? Chega uma época, você não consegue acompanhar, principalmente na área de tecnologia. Cara, e pior que é verdade. Eu tenho coisas que menino mais novo sabe mexer, que Uhum. eu já mexi tanto nessa área TI também, e conheço muito, mas vem menino mais novo que eu, sim, e faz com facilidade, que você fala, pô, como ele conseguiu, né? Você vê, eu me formei em 2000. Eu terminei no final de 99, me formei em 2000. Na época eu fiz processamento de dados, que nem existia hoje mais esse curso. Hoje seria análise de sistema. Então, o que que acontece? Os programas que eu fiz na época eram Pascal. Não utiliza mais hoje. Então, a cada 6 meses Ah, você tem que estar se modificando. E hoje e sim, você vai atualizando muito, né? vai atualizando. E você chega uma idade que você não quer mais programação, você fica louco. Ah, eu antes de terminar o curso já tava ficando doido já. Eu mexo com Nem terminei, na robô, verdade, né? eu mexo com robótica, já é canseiro, imagina. Porque robótica tem a ver com programação. Uhum. Então, não, ok, então. Então, pessoal, continuando aqui, senão eu quero. Para ver se não precisamos ter uma segunda aula, tá bom? O que é estatística? É um conjunto de métodos e processos quantitativos que servem para estudar e medir fenômenos coletivos. Ou seja, é a ciência que preocupa com a coleta, como nós falamos no início. Organização, descrição,
Análise e interpretação de dados experimentais. Quantas vezes você já escutou aquela brincadeirinha? Joga uma moeda. Qual que é a sua possibilidade de sair? Cara ou coroa? Joga um dado. Quais são as possibilidades que você tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, mas é probabilidade. Mas tem a ver com a estatística. Então, tem tudo a ver. Aonde nós vamos investigar os elementos da população e fazer a sua amostragem. Então, nós podemos criar um conceito de estatístico relacionado à população, que é um conjunto de indivíduos, objetos ou informações que apresentam pelo menos uma característica em comum. Qual que é a característica em comum que nós temos aqui agora? Eu com vocês aí. Aprender? Nós moramos em Goiás. Ah, sim. É uma característica comum. Ou seja, se fazer uma pesquisa de Santa Helena, eu vou estar relacionado? Não. Se eu fazer uma pesquisa de Goiânia, vocês estão relacionados? Não. Agora, se eu fazer uma pesquisa de Goiás, tanto eu como vocês estão relacionados. Então, com outras palavras, é um conjunto de todas as medidas e observações de um determinado fenômeno. Essa Então, parte da geografia. faz parte da geografia, é isso mesmo. Como qualquer estudo estatístico, temos em estudar uma ou mais características da população. Quais são as características hoje que nós podemos verificar na população? Hoje, por exemplo, nós temos classe A, B, C e D, população carente, população com mais poder aquisitivo, nós temos população jovem, população mais idosas, população infantil. Então, são todas maneiras de estatística. O que nós estamos fazendo hoje? Que todos os dias sai na televisão. Casos de Covid. Pessoas que pegaram, pessoas que se recuperaram. É uma estatística. Tudo tem a ver com cálculo. Uma importante característica também é que seja delimitado os elementos que pertencem à população e o que elas não pertencem. Foi o que eu falei agora para vocês. Saber, um exemplo, as indústrias que estão em Goiás no ano 2020, a população ou universo das indústrias que estão situadas e as suas características. As indústrias, por exemplo, nesse caso aí, vocês podem saber, a maioria das indústrias, eles ficam próximos da outra. Por várias coisas. Transporte de mercadorias e muitas vezes uma mercadoria, eles juntam a mercadoria daquelas empresas, daquelas indústrias, e entregam. Por exemplo, em Anápolis, nós temos o polo industrial farmacêutica. Ou seja, quem chega em Anápolis, tem o DAIA, é só indústrias de farmácia. Então, cada região, ele tem um formato. Cada região, ele tem um ponto estratégico. Muitas vezes, ficar próximo das empresas aeroportuárias, dos aviões. Muitas das vezes, pela parte marítima, que é a navegação. E também, por fim, muitas vezes, com a parte de trem de ferro, né? A parte ferroviária. Então, eles colocam polos próximos de um ponto estratégico. Só que você tem que olhar muitas vezes o controle ambiental. Será que aquelas indústrias estão no lugar certo? É um ponto a ser estudado. Nós temos também uma outra coisa que sempre olha, o consumo de energia elétrica. Vocês já olharam o consumo de vocês todo de uma energia elétrica durante um período do ano? Rapaz, nunca fiz isso, não. Tô precisando fazer. Muitas das vezes, sabia que as empresas não vão na sua casa olhar o seu consumo?
eles fazem uma média do seu consumo. Eles fazem uma média para... Eles fazem uma média do que você gasta. Principalmente agora nessa pandemia, muitas empresas estão pondo menos pessoas na rua, né? Então, muitas das vezes, eles fazem um consumo. Eles fazem uma média de quanto que é o seu consumo. Por exemplo, já aconteceu muitas das vezes de empresas, de pessoas não terem consumo muito baixo, porque viajaram, e no final do mês pagou um valor de energia muito alto. Por quê? Eles foram calcular a média dos últimos 12 meses. Eram os meses que você estava usando um consumo maior. Então, olhem sempre isso, porque isso é muito importante no controle de vocês. Deixa eu só ver uma coisa aqui só, pessoal, por falta de menos de 10 minutos para acabar a nossa aula, tá? A primeira aula. Deixa eu ver se eu consigo fazer tudo na primeira aula. Deixa eu ver aqui só uma coisa aqui. Deixa eu ver qual é o vídeo slide que eu tô. Eu acho que não vai dar para fazer em uma aula só, não. Vamos ver aqui. Até aqui tudo bem, pessoal? Sim, tô de boa. Tranquilo. Então, nós temos a divisão da população. Aí nós podemos olhar população finita, que apresenta um número limitado de elementos. Nós podemos enumerar vários elementos componentes. Um exemplo, alunos de uma faculdade, alunos de uma escola, população universo estatísticos. Então, quer dizer, tudo isso é o quê? Calcular alunos que estão matriculados e os alunos que estão presentes. Igual, por exemplo, no nosso curso. Eu tenho certeza que nem todos os alunos que estão matriculados estão participando da aula. Online ou fazendo atividade. Não é verdade? É verdade. Nós temos a população infinita, que apresenta um número ilimitado de elementos. Nós podemos enumerar muitas vezes. Quando você vai ao médico, por exemplo, eles fazem... Por exemplo, quantas vezes vocês foram ao médico? Ó, vocês precisam fazer... Por exemplo, vou fazer o exame de urina. Ó, precisa fazer tanto de xixi. Precisa fazer doação de sangue. Precisa fazer exame de sangue. Ó, precisa doar tanto de sangue. Ou seja, ele apresenta o quê? Uma quantidade ilimitada de informações para poder ter aquele resultado. Então, se eu pegar uma quantidade X de bactérias no corpo de vocês, eu vou saber quais são as bactérias existentes no corpo. Porque ele vai fazer o quê? Um cálculo em cima de quantidade por tamanho. Aí eles têm uma noção do que você tem no total. Muitas pessoas confundem isso com uma amostragem. Então, a amostragem é uma coleta de informações parte da população. O que é isso? Eles não pesquisam todo mundo, mas eles fazem uma média em cima dos que eles pesquisaram. Alguma vez vocês foram parados para fazer alguma pesquisa política? Quando é da prefeitura, quase sempre. Mas do Estado, não. Do estado, pelo menos comigo, nunca aconteceu. Também comigo, não. Comigo nem da prefeitura nunca aconteceu. Ou seja, eles pegam 10 pessoas, pesquisam, e eles põem como fosse por 100. Ou seja, se 10, 3 vota para o político A, ou seja, 30 vota para político A. Então, eles fazem uma média, uma projeção em cima de uma amostragem. Então, muitas vezes, mas como é que eles falam isso, mas eu nunca fui pesquisado? Então, é em cima dessa amostragem. Que também é uma amostra, né? Que é um subconjunto finito, que representa a população selecionada segundo métodos adequados. Ou seja, eles fazem uma amostra de uma pesquisa e o resultado vira uma amostragem. O censo, eu falei para vocês no início da aula, ele é feito sobre a população,
O correto é para ser a cada 10 anos, mas nós não tivemos nessa última década ainda. Não tem previsão para ter, porque para fazer essa estatística do censo tem que gastar bilhões de reais, porque para fazer esse censo precisa de quase 2 milhões de funcionários para fazer esse cálculo. Então, é muita gente trabalhando. Então, automaticamente o gasto é bem longo. Então, é em cima desse censo que leva os resultados mais confiáveis. Então, são resultados mais concretos. Até aí, tudo bem, pessoal? Beleza. Então, na estatística, nós temos as famosas variáveis, que são algumas das características da estatística. Por exemplo, nós temos as variáveis qualitativas e temos as variáveis nominais. As qualitativas é a forma de qualidade do atributo. E as nominais são por categorias. Por exemplo, o que seria qualitativas, qualidade ou atributo? Cor dos olhos, tipo do local onde você mora. Podemos também expor como variáveis nominais. Se você tem carro? Tem. Qual que é a marca? Qual que é o modelo? Na sua casa, tem quantas pessoas? Tanto. Quantos que é do sexo masculino? Quantos é do sexo feminino? Então, isso são tipos de variáveis qualitativas e nominais que quase sempre é feito em uma pesquisa por algum instituto. Também nós temos as variáveis ordinais, que ele é por categoria. Nesse caso aí, pessoal, é um pouquinho diferente. Ele classifica. Você lembra que eu falei para vocês agora na aula? População A, B, C, D? Ou seja, um exemplo seria basicamente, por exemplo, a renda familiar de uma família. Ele entra em qual classe? A, B, C, D. Outra coisa também, quando você liga no 0800 de alguma empresa, o que eles falam? No final do atendimento, você avalia o meu atendimento. 0 para muito insatisfeito e 5 para muito satisfeito. Já aconteceu isso com vocês, pessoal? Sim. Mais ou menos assim? Então, esse é um grau de satisfação em ordem. Ou seja, melhor, segundo melhor e assim por diante. E para finalizarmos, nós temos as variáveis quantitativas e as contínuas. As quantitativas é um processo de mensuração, contagem. Por exemplo, igual eu falei para vocês, quantas pessoas tem na sua casa? Na minha casa tem 3 pessoas, na minha casa tem 5. Então, são quantitativos. Então, eles estão contando as pessoas que tem naquela região, ou naquele local, naquela nação. E as variáveis contínuas é quando quer assumir um valor de um certo intervalo. Por exemplo, Marcos, na sua casa tem quantas pessoas? Aqui somos 3. 3. Qual que é a sua altura? 173. 1,73. Quem tem mais na sua casa? Eu tenho mais minha esposa e minha filha. Você tem 1,73. A sua esposa? Mais A ou minha esposa menos. tem 165, 68, mais ou menos. 1,65, 1,68. E a sua filha? Minha filha tem 2, acho que tem 1 metro e pouquinho. Então, se juntar os 3 e dividir por 3, você vai ter uma média familiar. Se juntar ser 1,73. Da sua esposa, 1,68. E da sua filha, pelo menos 1 metro, vai dar o quê? Vai dar um X. Como a sua filha ela é muito pequenininha ainda, o que vai acontecer? A altura de vocês vai despencar. Por A causa média vai ficar baixa. bem mais baixa. Pessoal, falta menos de 1 minuto. Isso foi a nossa explicação de hoje, tá bom? Para a conexão não cair. Eu vou estar postando o vídeo daqui um pouquinho para vocês, lá no grupo, lá na pasta. E também vou estar postando a atividade.
tá bom? Nós vamos ter aula quarta, quinta e sexta. Então, na próxima quarta é a nossa segunda aula. Tudo bem, pessoal? Beleza. Tudo bem. Pessoal, obrigado. É um prazer em conhecer vocês, mesmo por voz. Mas bom fim de semana a todos. Bom descanso e até quarta-feira. Para você Um também, beijo, professor. professor. Obrigado. Qualquer coisa que vocês precisarem tirar dúvidas, vocês podem mandar Boa noite, mensagem, tá professor. bom? Boa noite, professor.